Vem aprender comigo a fazer essa peça encantadora, o São Miguel Arcanjo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. Nessa quinta aula, você vai dominar as técnicas para fazer escudo, espada e asas do seu São Miguel Arcanjo com perfeição. Para o escudo, eu estou usando a linha Encanto da Círculo, porque ela tem esse tom prata e eu acho que combina bastante com o escudo. Caso você não tenha uma linha dessas prata, você pode usar uma outra linha que você queira também, não tem problema. Eu gosto dessa aqui porque eu acho que fica parecendo realmente um metal quando fica pronto. Mas você pode usar a linha da sua preferência. Como essa linha Encanto ela é mais fina, eu vou usar a agulha 2.0. Então, como que eu vou começar? Vou começar o escudo com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha o anel mágico, para não deixar o furinho no meio. E vamos para a carreira número 2. Na carreira número 2, eu vou fazer 6 aumentos. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto. Vou embutir a linha, que eu fechei o anel mágico. E vou fazer 6 aumentos. Um aumento. Dois aumentos. Três aumentos. Quatro aumentos. Cinco. Vou cortar a linha. E 6. Para a terceira carreira, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, um ponto baixo e um aumento. Repito essa sequência até o final da carreira número 3. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e o último, um ponto baixo e um aumento. Então, ao final da carreira 3, eu tenho 18 pontos. Agora, eu vou fazer a carreira número 4, eu vou fazer um ponto baixo,
um aumento, essa linha Encanto tem que ter um pouquinho de paciência, né, porque ela agarra na agulha às vezes. E depois vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por mais 5 vezes. Então, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E vai sobrar um ponto baixo aqui no final. Eu finalizo com ponto baixo. Então, ao final das carreiras 4, eu vou ter 24 pontos baixos. Agora, a carreira 5. 3 pontos baixos e um aumento, por 6 vezes. 1, 2, 3, 2. Dois, 3 e finalizo com um aumento. Ao final dessa carreira número 5, eu tenho 30 pontos. Agora eu vou fazer a carreira número 6. Vou começar a carreira número 6 com 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e um aumento. E agora eu vou fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento em toda a volta. Então, 1, 2, 3, 4. Um aumento e finalizo com 2 pontos baixos. Ao final dessa carreira número 6, eu vou estar com 36 pontos baixos. Agora, a última carreira de aumentos é a carreira número 7, com 5 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E um aumento. Cinco e um aumento. Ao final dessa carreira, número 7, eu vou estar com 42 pontos baixos. Agora, eu vou fazer
a carreira número 8, com 42 pontos baixos também. Então, só ponto sobre ponto. Que eu quero que ele dê uma encurvadinha para dentro, né? O escudo. Então, agora só ponto sobre ponto. Finalizei aqui a carreira número 8 com 42 pontos baixos. E agora a última carreira, é a carreira 9, onde a gente vai fazer 42 pontos baixíssimos, que é para dar o acabamento aqui no meu escudo, né? Então vamos lá, 42 pontos baixíssimos em toda a volta do meu escudo. E com muita paciência com essa linha, né? Então vamos lá. Então eu vou fazer 42 pontos baixíssimos em toda a volta do meu escudo. Para dar esse acabamento bonito aqui que vai ficando no escudo. Vamos lá. Você pode usar o escudo dourado, você pode fazer com o mesmo tipo de linha, que você fazia um cinza, um dourado. Aí é o seu gosto, né? Tô te mostrando aqui o jeito que eu gosto de fazer, que eu acho que fica mais fiel, né, as imagens que a gente tem de São Miguel, as armas dele. Mas existem várias imagens, né, vários modelos. Aí você usa a sua imaginação. Olha que lindo que tá ficando. Você usa a sua imaginação para fazer o escudo. Depois nós vamos fazer a espada. E também você pode colocar pedra na espada. Você usa a imaginação que você quiser. Na hora da decoração, eu vou te mostrar a minha decoração e você decide se você gosta, se é o que você tem disponível, né, na sua cidade para você fazer. Dá para ir adaptando. Então eu vou terminando aqui. Olha, que lindo. Ele vai arredondando, tá vendo? Olha aqui, olha. Muito lindo. E aqui eu vou finalizando os últimos pontos de ponto baixíssimo. Olha aqui. Muito bem, finalizei, tirei o meu marcador. Mais uma vez, vou cortar o fio, vou puxar e agora eu vou fazer o ponto falso para a gente dar esse acabamento aqui. Então lembra, tem um ponto aqui, nós vamos no segundo, que aqui é importante a gente fazer bem certinho, né? Para ficar o acabamento bonito. Então tem um ponto aqui bem pertinho desse que eu acabei. Não vou nesse, eu vou no segundo. Pego as duas alcinhas, insiro a agulha. Puxo. Vou no ponto anterior que eu comecei. E fecho o ponto baixíssimo. Olha aí. Que lindo, que perfeito, né? A gente joga a linha lá para trás. Essas linhas de... Essa aqui é linha de...
Essa linha Encanto, ela é muito linda, só que ela é um pouco escorregadia, né? Então você tem que... Vamos dar mais do que um pontinho aqui, sabe? Pra linha ficar bem presinha, porque senão ela escorrega. Aqui, olha, a gente prende. Aí a gente vem aqui uns pontinhos, vai passando por aqui. Com jeitinho. Aí a gente escolhe outro pontinho, faz mais um nozinho. Pra ela não escorregar. Olha lá. Aí passa por dentro de mais alguns pontinhos. É até um pouco difícil, né, de passar pelo meio, olha. Mas com calma, dá certo. Pronto. Passei, vou só descer aqui um pouquinho mais. Pronto, olha, perfeito. E posso cortar. Olha aqui, o escudo dele tá pronto. Olha aqui que graça. Que bonitinho. O escudo dele tá pronto. Depois a gente vai passar uma colinha, eu vou mostrar para vocês passando uma colinha aqui pro lado de dentro, para que ele fique durinho. Você pode passar uma colinha transparente, você pode engomar mesmo. Você vai ver que com a cola já vai dar um resultado bem legal. Depois a gente volta aqui e mostro para vocês como que a gente pode passar essa colinha. Dando continuidade agora, nós vamos fazer a espada dele. Eu peguei esses palitos aqui, como se fosse palito de manicure, ou de churrasco eu acho às vezes um pouco grosso, né? Esse aqui é mais aquele que a gente usa para manicure mesmo. Então eu vou pegar esse palito aqui e vou fazer 2 marcações nele. Eu vou marcar 8 centímetros primeiro. Na hora que eu tô usando uma canetinha aqui, ó. 8 centímetros. E agora 4 centímetros. 4 centímetros. E vou cortar nessas marcações. Vou cortar esse palitinho nessas marcações que eu fiz. Eu tenho aqui uma tesourinha que eu já uso ela para essas coisas mesmo. Mas você pode usar um alicate, até melhor se você usar um alicate, viu? Eu vou aqui, ó, devagarzinho, vou girando. Se você não tiver alicate, olha, só mostrar para você que dá para ir. Vai girando devagar, girando devagar. Cortei os 8 primeiro. E agora vou cortar aqui o 4, né? Vou devagarzinho. Girando. E cortei. Aqui, ó. Eu vou usar como espada dele. Eu deixo mais ou menos aqui um dedo para posicionar esse daqui. Eu peguei aqui um desses elastiquinhos de cabelo de criança, transparente. E aqui eu vou prender, aqui mais ou menos, onde eu acho que tem que ficar ali, ó. Eu venho com o elástico, passo e dou uma volta aqui. Não solto.
passo ele pelo outro lado e volto lá em cima. É para dar uma segurada. Aqui, ó. Para eu poder revestir e a espada ficar parada no lugar, né? Tem algumas outras maneiras de fazer isso. Você pode colar, ou você pode... Tá ficando meio tortinho aqui do elástico. Mas na hora que você for passar a linha, ela se ajeita. É só para você não perder ela aqui enquanto você prende, porque senão ela fica escorregando, né? Você pode pôr um pinguinho de cola, mas aí você vai ter que esperar a cola secar, tá? Então a gente vai fazendo assim, e quando chegar aqui a gente reforça para ela ficar bem retinha aqui, ó. Então vamos lá. Eu ponho um pedacinho aqui para dentro, volto com o meu dedo, aqui ó, segura bem e começa a enrolar. Olha aqui, ó. Vem enrolando e a gente vai enrolar em toda a espada. Cuidado para não escorregar ali. Pode pôr um pinguinho de cola também, para não escorregar. E aperta bem, porque se você não apertar bem, ela vai escorregar, tá? E vamos dando a volta. Aqui, ó. Em toda a espada. Quando chegar aqui, você vai cruzar, ó lá, um pouquinho que solta, você vai cruzar e puxar, ó, já esticou, já ficou retinho, tá vendo? Cruza, puxa e vamos enrolar esse lado aqui primeiro. Um pouquinho que solta, ela já escorrega da mão da gente. Cuidado com essa voltinha, volta. Deixa eu puxar a linha aqui antes que ela me puxe. E aqui eu volto, olha, volto enrolando. Chegou aqui, passa pelo lado de lá. Olha, dá umas voltinhas para ela ficar bem presa ali no meio. E agora vamos fazer, vira ela, né, de ponta cabeça aqui, ó. Vamos fazer o lado de cá. Você pode fazer espada de duas cores, você pode fazer de uma cor só. Aí é você quem decide como que você quer fazer a espada. Olha aqui, ó. Cheguei lá no meio, tá retinha. Então, o elástico foi só para segurar enquanto a gente não voltava, né? Não chegava com a linha nela. Aqui, ó. Essa parte da espada eu também quero mais grossinha, então também vou fazer o finzinho aqui e vou voltar. Também quero ela mais grossinha, que é onde ele segura ela, né? Aqui. Cheguei no meio de volta. Olha, tá certinho. Aqui eu vou cortar essa linha excedente aqui
E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um pingo de cola. Então essa parte aqui é a parte de trás da espada. Eu vou colocar essa cola aqui, ó. Vou dar uma boa lambuzada aqui nessa parte de trás. E vou colocar um prendedor. Aqui, ó. E vou deixar colando. Tá? E depois a gente vai fazer a finalização dela, a gente vai colocar, você pode colocar uma pedrinha aqui para esconder essa parte do palitinho. Você pode colocar uma pedrinha, você pode colocar uma pérolazinha, alguma coisa que você tem aí na sua casa, para decoração, você coloca aqui nas bordinhas, e quando tiver acabado de colar lá, é só cortar o fio, porque esse fio ele fica bem coladinho. No meu caso aqui, eu quero colocar uma pedrinha, já até separei as pedrinhas aqui, ó. Mas você não precisa fazer agora, você pode fazer só depois que secar aquela parte. Eu tenho aqui, ó, 3 pedrinhas, vou colocar uma de cada lado. Isso é de cartela autoadesiva. Vou só mostrar para vocês como que eu vou fazer, mas você pode esperar acabar de colar, tá? Você coloca a cola, mas hoje eu tô caprichando na quantidade de cola. É só um pouquinho. Você coloca a cola ali em cima, vem com a pedrinha, ó, e coloca, que dá um efeito bonito. Olha lá. Você não vê mais a madeirinha. E ainda fica um efeito super bonito. Aqui na parte de trás não precisa colocar, tá? Se você achar que a sua linha tá escorregando, você pode pôr um pinguinho daquela cola que você colocou lá. Você pode usar aqui também. Põe um pouquinho da cola aqui, ó. Passa aqui na bordinha dela, só para ela consolidar que ela grudou no palito. Mas não precisa colocar acabamento aqui embaixo, porque nós vamos colocar a espada em pé, né? Então eu só vou colocar nas 3 pontas. Vou colocar essa aqui que eu coloquei aqui, vou colocar aqui em cima e vou colocar naquela que tá pro lado de dentro ali. Tá bom? Então eu vou deixar aqui a minha espada colando, vou colocar as pedrinhas e depois eu volto com vocês pra gente finalizar o nosso São Miguel. Dando continuidade ao nosso projeto de São Miguel Arcanjo, agora nós vamos fazer as asas. E para as asas eu estou usando agulha 2,5 e estou usando a linha Encanto da Círculo. Essa aqui não é Encanto Slim, que eu usei para fazer os detalhes da roupa, que eu usei para fazer espada e escudo. Essa daqui é a Encanto tradicional, que ela é um pouquinho mais grossa, que é para dar mais consistência para nossa asa. Então vamos começar a nossa asa. Vou deixar até um pedacinho maior aqui, depois eu mostro por quê. Vamos começar com 19 pontos. Desculpe, vamos começar com 19 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
e 19. Tenho aqui uma corrente com 19 correntes. E agora vou voltar no segundo ponto, não é no ponto mais próximo da agulha, e sim no segundo ponto. Vou voltar fazendo 18 pontos baixos. Então, eu volto fazendo 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Faço uma corrente e vou fazer a carreira número 2 também com 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e essa aqui do cantinho, olha, 18. Faço uma correntinha. A partir de agora, eu vou trabalhar só nas alcinhas de trás dos pontos, tá? Então, a primeira agora, eu vou fazer a carreira número 3, 15 pontos baixos em BLO, ou seja, só na correntinha de trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Faço uma corrente e volto para a fileira 4, também nos pontos de trás, fazendo novamente 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Uma corrente. E agora para a carreira 5 e a carreira 6, vou fazer 12 pontos baixos também em BLO. Então, carreira 5 em 12 pontos baixos BLO. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma corrente, volta, mais 12 BLO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Corrente. Carreiras 7 e 9. Oh, desculpe. Carreiras 7 e 8 com 9 pontos baixos em BLO. Então, carreira número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, corrente, volto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa que engatou aqui. 8 e 9. Faço uma corrente, viro o trabalho. Carreiras 9 e 10 com 6 pontos baixos cada uma. BLO de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faço uma corrente, viro o trabalho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço uma corrente, viro o trabalho e agora as últimas carreiras 11 e 12 com 4 pontos baixos cada uma. De novo em BLO. 1, 2, 3, 4. Faço a corrente e volto 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Agora, nós vamos fazer o arredondamento aqui da asa. Vamos trabalhar para arredondar a asa. Como que eu vou fazer esse arredondamento? Tá vendo? Toda vez que a carreira que tem essas argolinhas aqui, ó, aparecendo. Olha, essas argolinhas aqui, ó. Essa aqui. Todas essas carreiras com argolinha, olha. Tá bem, né, nítido, olha. O que nós vamos fazer? Aonde tiver a argolinha, lá no primeiro ponto da onde tiver a argolinha, eu vou colocar minha agulha. Vou colocar minha agulha e vou buscar o fio. Pronto. Busquei o fio. Fiquei com 2 fios na agulha. Vou fazer o mesmo com o seguinte. 3 fios na agulha. 4 fios na agulha. 5 fios na agulha. 6 fios na agulha. E o último aqui, olha, 7 fios na agulha.
Então, eu tenho 7 laçadas na minha agulha. O que que eu vou fazer agora? Eu vou buscar o fio e vou passar o fio, ó, busquei o fio, e vou passar pelo meio de todas essas laçadas, até a laçada, até o final. Muito bem. Passei. Agora eu vou cortar a linha. Pode cortar maiorzinha, não precisa cortar muito pequena. Opa. E vou puxar o fio aqui. Tá um pouquinho difícil de puxar, porque tem um nozinho aqui. Olha, dei a sorte de ter uma emenda de fio. Não teve jeito, eu tive que cortar o fio, que tava com nozinho, né? E eu fiquei com um fio até pequeno aqui agora, mas vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. A gente vai dar essa puxadinha no fio aqui, ó, pra formar essa meia lua aqui. Eu venho aqui no último pontinho lá da primeira carreirinha que eu fiz, passo o fio, e olha, com carinho, vou puxando, vou acertando, olha, até dar uma fechadinha. Então, vou puxando e acertando essa asinha aqui. Volto no ponto que eu tava trabalhando aqui e dou um nozinho. Essa agulha, essa linha hoje não está querendo colaborar, né? Mas ela vai colaborar. A gente tem crochê paciência, né? Olha, eu voltei lá no primeiro e dei um nozinho. Olha. Volto aqui, passo mais um pontinho aqui no começo, do outro nozinho. Essa linha, ela escorrega muito, então é importante que a gente dê alguns nozinhos e puxe bem, olha. O primeiro nozinho aqui você dá para prender para não escorregar, e depois os outros nozinhos você dá para a linha não escorregar, tá? Passo ele para trás, a linha. Pego outro pontinho em algum lugar, faço mais um nozinho. Eu gosto de fazer uns 3 nozinhos com essa linha. Acho que é importante. Ó. Vai acertando com a mão, olha, que linda que vai ficando. E aí depois que você achar que tá suficiente de nozinho, você vai passando umas alcinhas aqui por trás para esconder esse fiozinho. Olha lá. Passa mais alguns. Ela não quer me ajudar hoje. Ela falou, não estou com vontade de ajudar, mas ajudou. Lá e eu corto o que se deu. Volta aqui no começo, às vezes, como a agulha, essa linha é muito molinha, às vezes ela fica abrindo, olha. Então, volta ali no começo, coloca a linha na agulha de tapeceiro novamente. E vem aqui pelo outro lado, olha. Faz a mesma coisa, vem num pontinho qualquer, próximo, né, ao finalzinho ali. Dá um pontinho, aperta bem para dar esse acabamento bonitinho. E passa, esconde essa linha entre os pontos. Olha. Tem que ter paciência aqui. Que ela
não quer colaborar. Então a gente vai passando um por um. Olha aqui, pronto. Não quer fazer tudo ao mesmo tempo, faz um por um. Não tem problema. O importante é ter um acabamento bem feito. Olha lá. Vou passar mais uns aqui. E pronto. A primeira asa tá pronta. Vou fazer outra agora igualzinha a essa. E volto aqui pra gente fazer a finalização de... vou mostrar pra vocês como que eu faço para endurecer a asa. E vou aproveitar o mesmo processo para endurecer o escudo, tá bom? Então, vou fazer a outra asa, faça aí também a sua outra asa, e eu volto aqui para mostrar para vocês como que a gente vai endurecer. Finalizei aqui as minhas asas, e agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para dar uma endurecida. Tá vendo? A linha Encanto, na verdade, ela já é meio durinha, ó, ela não fica... Quando você usa a linha Encanto mais grossinha, ou a outra linha que você for usar, que ela foi encorpada, ela já não fica, não é muito mole, né? Mas eu gosto sempre de passar uma camada de cola transparente para ela ficar mais durinha. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma espécie de isopor que eu encapo com esse plástico, aquele que a gente coloca na comida, né? Eu dou uma encapada nele, porque eu vou passar cola para não ficar... Às vezes pode ser que, se eu deixar só no isopor ou alguma coisa, ele gruda, né? A peça, e eu não quero que a peça fique grudada. Então eu venho aqui primeiro e vou alfinetar toda essa asa. Vou alfinetando. Aqui. Puxa bem aqui as pontinhas para alfinetar. Olha aqui. Vou alfinetar a outra, lembrando sempre de deixar já no formatinho da asa, né? Olha lá. Então, alfineta também. Deixar essa parte curvadinha aqui, olha, pra fora, né? Pra ficar já, a hora que você for colocar na peça, você já tá com o lado certo que passou a cola, né? Senão, se você deixar do mesmo lado, uma vai ficar com o lado direito, outra vai ficar com a cola do lado ao contrário. Então, aqui, olha. E vou aproveitar que eu já vou mexer com a cola e vou passar um pouquinho de cola aqui também no meu escudo. Dou aquela arredondadinha, né? Capricho na arredondadinha aqui com o dedo mesmo, olha. Pra deixar o escudo bem... Tá vendo aqui, ó? Ó. Bem no formatozinho já, ó. E aqui eu vou colocar até um alfinete maior, que é só para segurar o escudo ali, ó. Né? Porque ele tem um dedo aqui de distância, então eu não quero ele preso. Vou pôr 2. Ó, vou pôr 2 só para ele não ficar se mexendo. Mas só lá bem no centro dele, ó. Pronto. Agora eu venho aqui, eu peguei uma tampinha qualquer, e eu uso uma cola transparente. Aqui eu uso este modelo de cola, mas eu não sei se ele é disponível em todos os lugares. Mas o importante para mim é que seja uma cola transparente, para não manchar o meu crochê. Põe um pouquinho lá na tampinha, e com um pincelzinho, eu venho passando em toda a asinha. Lembra de passar bastante aqui nas pontas, né? De deixar bem, ter certeza que tá passando aqui nas pontas. Olha.
quando você passa a cola ou qualquer outro endurecedor, a linha ela perde um pouco de brilho, tá? É normal. Por isso que você tem que ter certeza o lado que você está passando a cola, para que não fique um lado, depois quando você colocar no santinho, não fique um lado brilhoso e o outro sem brilho, né? Então é importante que você já deixe aqui moldadinho, modeladinho do lado certo. Aqui, ó. Lembrar de passar no meio, né, porque a gente fez aquelas carreiras em BLO, então fica com essa sobressalênciazinha aqui, né? Bem lá nas pontinhas, olha, pra ficar bem bonitinha. Olha como ela perde o brilho. Depois que ela secar, ela melhora um pouco, mas mesmo assim ela fica com esse aspecto mais molhado. Coloco mais um pouco de cola aqui. E vou fazer o mesmo processo aqui no meu escudo. Faz devagar, porque senão ele perde o formato que você deixou, né? Então faz devagar, vai molhando toda a peça. Lembrando que se você tiver qualquer outro modelo, qualquer outro jeito de endurecer, você pode usar também. Não tem necessidade de fazer esse que eu tô fazendo. Eu só tô te mostrando um jeito que eu acho que é bem prático e que é o suficiente para dar uma firmada aqui na nossa asa e no nosso escudo. Mais um pouquinho aqui. É bom que ele vai dando esse aspecto de molhado, porque você vai sabendo onde você já passou a cola, aonde que precisa passar. E eu vou fazendo aqui na próxima asa também, você faz aí. E depois é deixar secar. Depende muito do clima, depende muito do dia, né? Mas eu gosto de deixar secar de um dia para o outro, tá? Então às vezes você pode até fazer aqui a asa e o escudo antes de fazer o manto, como você desejar. E aí, porque você já deixa secando, para quando você acabar o manto, você já colocar as asas nele, que a gente vai colocar as asas no manto, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar secar de um dia para o outro. E essa parte aqui, olha, que tá toda protegidinha com plástico, é bom, porque se a cola escorrer um pouquinho, não vai grudar a sua linha lá na peça. É importante você fazer isso. Porque às vezes, como a linha tem esses buraquinhos, a cola passa pro lado de lá e às vezes gruda. Então é importante você dar essa forradinha com esse plástico mesmo que a gente embala comida, sabe? Então é isso. Olha aqui, ó, finalizei a cola das minhas asas. E agora eu vou deixar bem nas pontinhas, para as pontinhas ficarem, porque as pontinhas têm uma tendência de virar, né? Olha, deixa bem molhadinho aqui na pontinha. E agora eu vou deixar essas asas secando. E depois eu volto com vocês aqui para mostrar como que a gente vai colocar no manto, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!